Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, vamos estudar hoje sobre a infância. Na pergunta 379, Kardec questiona o seguinte: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ou seja, o meu filho pode ser mais desenvolvido do que eu, uma criança pode ter maior desenvolvimento do que eu, pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos corpos infantis o impede de se manifestar, obra conformidade com o instrumento que dispõe. Então, às vezes, um espírito de uma criança pode ser muito mais adiantado que de um adulto. Às vezes não. Muito claro isso hoje. Apenas o corpo físico não permite ele se externar como tal. Abstraindo os obstáculos que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto? Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvida, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que o anima. Este, pois, tem, efetivamente, limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Quer dizer, não tem como ele pensar como um adulto, mesmo sendo mais inteligente, mais desenvolvido, se os órgãos que ele tem ainda são órgãos infantis, e não permite ele externar essa capacidade. E Kardec faz uma notinha muito interessante aqui. Há um fato de observação que apoia estas respostas. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica que natureza são as preocupações e as perspectivas do espírito. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor. Ou seja, uma criança é um ser já bastante desenvolvido, bastante inteligente, mas veio a desencarnar, veio a morrer. Assim que ele chega no plano espiritual, de imediato ele readquire todas as suas capacidades. Assim que ter de ser, assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do seu envolto corporal. Entretanto, não readquire o anterior lucidez, senão quando tenha completamente separado daquele invólucro, isto é, quanto mais nenhum laço exista entre ele e o seu corpo. Ou seja, enquanto ele ainda estiver preso aos laços deste corpo físico, ele ainda tem uma certa dificuldade. Assim que ele se sente livre completamente desse corpo físico que o animava, ele volta a reaver as suas capacidades. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso para o espírito. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual é a necessidade de passarmos por isto? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar o adiantamento para que devam contribuir os incumbidos de educá-lo. Trazemos as nossas tendências, as crianças trazem as suas tendências de passado, Mas nesse período de infância, tudo isso está latente. E quando os pais, os educadores, os responsáveis
mostra um caminho, uma direção nova para ele, ele começa a adquirir essa tendência. Quando o corpo dele vai se voltando ao estado normal, ao estado de adulto, ele começa a receber novamente as intuições do que ele era no passado, os ensinamentos de hoje são mais fortes, os ensinamentos dos pais são presentes, e aí então se inicia o processo de reeducação. Quer dizer, ele tem vontade de fazer certas coisas, que é a tendência dele de passado, mas os ensinamentos dos pais hoje, dos educadores, dos evangelizadores, é presente, é mais forte. Então, num contexto geral, ele dá mais preferência aos ensinos que ele recebeu hoje.